Glória a Deus, Paz do Senhor, amadas de Deus, nós estamos aqui em Phoenix, Arizona, vamos estar começando esse livro aqui da Joyce Meyer, ok? Battlefield of Mind, né? A batalha, né, da mente, e também estamos usando o Battlefield of Mind, que é o Batalha da Mente, é o livro de estudo, e eu também tenho os CDs de áudio, eu indico, super indico para vocês, se vocês quiserem comprar pela Amazon, alguma coisa assim, em inglês, tem em espanhol também que ela tem, e em português vocês encontram em PDF na internet. Amém? E aqui a gente começa o seguinte, eu vou tirar do mudo aqui a Gizinha, bem-vinda, Silvia, Gisele, daqui a pouco as outras meninas entram. Vou tirar aqui do mudo, que a gente é um estudo participativo, tá? A gente vai estar participando em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Senhor. Nós já oramos antes de iniciar a gravação. Glória a Deus por isso, tá? A introdução desse livro, né, que hoje é oficial, hoje é o primeiro dia oficial, tá? Ele fala do 2 de Coríntios. Então, Gizinha, você pode ler para a gente? Essa aqui que está 2 Coríntios na minha tela? Sim. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, armas de carne e sangue, e sim poderosas em Deus, para destruir, derrotar fortalezas, anulando sofismas, visto que refutamos argumentos e teorias e questionamentos, e toda altivez e superioridade, que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém. E aí, aqui interessante, vocês podem reparar que tem entre parênteses, né, algumas palavras. E aí, deixa eu tirar essa partezinha aqui, eu vou colocar para vocês o seguinte, eu também vou colocar a Bíblia em outra versão aqui, em nome de Jesus, nova versão internacional, esse aqui que a gente está lendo, qual é mesmo? 2 de Coríntios 10. 2 Coríntios 10, versículos, deixa eu ver aqui mesmo, 4 ao 5. Então, o que é esse entre parênteses que ela coloca aqui? Não sei se vocês perceberam. Na verdade, a Bíblia da Joyce Meyer, ela tem uma Bíblia em português, uma Bíblia muito boa, tá? Inclusive, se vocês entrarem em contato com o ministério dela, aqui nos Estados Unidos, você pode conseguir adquirir uma Bíblia, eles mandam para você, né? Eles vendem, né? Claro, a Bíblia, né? Então, ela fez essa Bíblia super interessante, porque é uma Bíblia específica de estudo, não é uma Bíblia para você memorizar os versículos, porque acaba ficando um pouco diferente, mais complicado para você memorizar por causa dos parênteses, né? Mas por que os parênteses são importantes? Porque normalmente eles falam sobre algo que está antes. Então, aqui, por exemplo, ela fala que das armas da nossa milícia não são carnais. Isso é o que está escrito na Bíblia, tá? Então, o que ela está falando aqui, ela simplifica para você poder captar. Então, são armas de carne e sangue, né? Essas que são o que ele está falando aqui. E sim, poderosos em Deus para destruir também derrotar. Então, quando você usa essas armas, né, que não são armas de carne nem de sangue, não é uma coisa física, é uma coisa espiritual, você faz com que essas fortalezas espirituais elas sejam derrotadas. Então, aqui continua falando, anulando sofismas, né? Então, ela fala, visto que refutamos argumentos, teorias e questionamentos. Aqui, por exemplo, nessa outra, aí você pode comparar nessa outra Bíblia aqui, que fala, ao contrário, são poderosos para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Então, essa Bíblia dela é para dar uma ajudada no teu entendimento com relação àquelas palavras específicas.
tá? E aqui, na primeira pergunta que ela faz no livro, eu vou ler aqui para vocês, sobre esse 2 de Coríntios e também, estou falando que minha internet aqui está meio ruim, ok. A primeira pergunta, ela fala assim, por que os nossos pensamentos são importantes? Ok? As perguntas são só para a gente poder mastigar. A gente sabe que é importante, mas quando a gente começa a pensar nas perguntas e a responder as perguntas, parece que a gente consegue analisar melhor, tá bem? Então, ela pergunta por que os nossos pensamentos são importantes, né? A gente sabe, né? Por que o teu pensamento é importante? Gizinha, você quer dar uma palavrinha? Por que você acha que o pensamento é importante? É importante pelo fato que o que a gente pensar, o que a gente atrai para nós mesmos, né? Se a gente pensar coisas ruins, a gente vai atrair coisas ruins. Se a gente pensar coisas boas, vai atrair coisas boas. Uhum. Ok. Gisele, você quer... Vou botar aqui agora. Oi. Tá ouvindo? Agora tô. Então, eu acho que eu vi uma vez até mesmo num estudo que tudo começa com pensamento, né? Primeiro aí se você dá vida a esse pensamento, você fica repetindo esse pensamento, aceitando esse pensamento na sua vida, aí depois do pensamento, aí o próximo passo é a ação, né? Então, quer dizer, se você alimentar esse pensamento, você pode eventualmente botar esse pensamento em prática, né? Então, principalmente com pensamentos assim que são, né, perversos, assim, maus pra gente, não é bom, porque a gente pode botar esses pensamentos em prática, né? Então, um dos grandes perigos também da gente estar alimentando a esses pensamentos, eu acho. Amém. E aqui, em Provérbios 23, eu coloquei em azul, fala porque como uma pessoa, né? Porque como imagine sua alma, assim ela é. Aí ela botou entre parênteses, é uma pessoa, né? Então, quando a gente imagina e começa a imaginar tanto, a gente às vezes acaba se tornando aquilo que a gente imagina, né? Tem gente que acha que é burro, porque eu já escutei isso, né? A pessoa fala tanto que ela acha que ele fala que é burro, que é burro, que é burro, a pessoa aceita aquilo na vida e acaba se tornando burro. Sabe por quê? Porque não vai fazer nada que seja a mais para que você possa ter alguma coisa fora disso. Vocês entenderam? Porque você eu sou burro mesmo, para que então eu vou fazer alguma coisa? Sou burro mesmo, por que eu vou estudar? Sou burro, porque, né? Então você não dá o teu passo a mais, porque você já toma aquilo como uma verdade na sua vida. Amém? Amém. Também. E ela continua: quanto mais sirvo a Deus e estudo a palavra, mais percebo a importância de pensarmos de pensamentos e palavras. De forma bastante regular, encontro o Espírito Santo me direcionando para estudar essas áreas. Eu disse, creio que é verdade, que enquanto estivermos nessa terra, precisaremos estudar as áreas do pensamento e das palavras. Não importa quanto saibamos em qualquer área, sempre há coisas novas a aprender e coisas que aprendemos anteriormente em que precisamos nos reciclar. Então, isso é ela falando, tá? Joyce Meyer é o livro que a gente está lendo, nós estamos lendo juntos, né? E é uma coisa muito importante nós sempre termos humildes o suficiente para entender que sempre poderemos aprender com o outro. Tá? Verdade. Eu fico muito assustada quando eu escuto alguém falar que só ensina e não está apto a receber. Que é impossível você somente ensinar e não ter nada para aprender. Então, assim, eu já fico com um pé atrás, né? Quando a pessoa se acha muito o ensinador e não escuta o que a outra pessoa tem, é uma coisa assim muito complicada. E ela continua aqui falando que o que exatamente significa Provérbios 23:7, porque como um homem, né, uma pessoa imagina seu coração, assim ela é. E na outra tradução que diz como um homem pensa no coração, assim ele realmente se torna, tá?
A mente é a líder ou a percussora de todas as ações. Então, Gisele, você quer ler para a gente Romanos 5, 8, 5, como está aqui, por favor? Sim, Romanos 8:5, toma claro. Porque os que se inclinam para a carne e são controlados por seus desejos ímpios, cogitam das coisas da carne, colocam suas mentes em busca aquelas coisas que gratificam a carne. Mas os que inclinam para o espírito e são controlados pelo desejo do espírito, cogitam das coisas do espírito, colocam suas mentes em busca, colocam suas mentes e buscam aquelas coisas que gratificam o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. E aqui a gente vê, e uma coisa que me faz lembrar é Caim. Porque lembra que Caim começou no coração dele, primeiro ele teve aquele sentimento ruim contra o irmão dele, depois ele começou a imaginar no coração dele. Antes dele matar o irmão, no coração ele já era um assassino no coração. Uhum. Né? E naquele momento, ele se inclinou mais para a carne do que para as coisas de Deus. Porque se ele tivesse se inclinado para as coisas de Deus, o próprio Senhor falou para ele, né? Não lembro agora a passagem, é lá em Gênesis, se não me engano, 3, que fala sobre isso. O Senhor fala para ele, olha, não, o pecado jaz à porta. Lembra que ele fala isso? O Senhor ainda é verdade. Ainda fala para ele. Quantas vezes o próprio Espírito Santo ele fala conosco, não faz, a gente sente aquilo no nosso espírito, né? E a gente acaba fazendo, né? Então, nesse caso do Caim, ele não escutou a voz do Espírito porque ele estava mais inclinado à carne. E aqui, como ela está falando, que acaba sendo controlado pelo desejo do ímpio, né? Do ímpio. Porque está mais na carne do que no espírito. Lembra que a gente sempre fala que se você alimenta a carne, você vai agir na hora do problema através da carne. Mas se você alimenta muito o teu espírito, você vai ter aquela paz no teu coração e aquele discernimento espiritual para você agir de acordo com as coisas de Deus. Então, o que é alimentar no espírito? Às vezes a pessoa é novo convertida e não entende muito bem o que é isso. Alimentar o seu espírito é você estar em oração, buscando o Senhor, estar em grupos como esse, né, de estudo bíblico ou de leitura de livros que levem que falem sobre a palavra de Deus. Você está no teu momento da madrugada da oração, da leitura mesmo da palavra e buscando o Espírito Santo, pedindo a Ele para que você possa entender. Então, isso é uma coisa muito importante. Aí você vai estar alimentando a carne. A carne não, o teu espírito, tá? O alimento da carne é quando você só está fazendo as coisas que são gratificantes para o corpo, né? Por exemplo, a pessoa às vezes só vê televisão, ou só fica na internet, ou só fica no Facebook, ou só faz... Você não está alimentando o teu espírito, você está alimentando a carne, tá? E existem outras maneiras também. A pessoa que só se dedica a alguma coisa, ainda que seja uma coisa, até que não seja uma coisa ruim. Por exemplo, eu amo pintar, né? E agora eu voltei a pintar bastante, estou até postando vários dos meus trabalhos na internet com versículo bíblico. Mas se eu só alimentar minha carne com a pintura dia e noite e não ter o meu momento com o Senhor, eu vou estar alimentando o quê? A minha carne. A satisfação está pintando e não o meu espírito. Amém? Então, assim, não necessariamente o negócio precisa ser ruim, não, né? É questão só de você focar no momento certo, na hora certa, nas coisas do Senhor. Amém? Amém. Amém. Ok, deixa eu ver aqui. Eu já li esse. Eu disse e creio que é verdade que enquanto estivermos nessa terra precisaremos estudar as áreas do pensamento. Tá, isso aí eu já li. Fala aqui, a mente é a líder ou a percussora de todas as ações. Gisele já leu. Vou ver aqui Romanos 12. Eu vou fazer uma pergunta que ela faz aqui no livro. Como as nossas vidas podem se tornar diferentes
se renovarmos nossa mente através da palavra de Deus. Aí ela pede para a gente ler Romanos 12, versículo 2, tá? Eu vou entrar aqui, Romanos, para vocês poderem ver. Romanos, qual é mesmo? Romanos 12, versículo 2. Ok. Aqui nesse versículo fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Silvia, você quer comentar? Deixa eu tirar a Silvia do mudo. Tá no mudo. That's fine. Oi. Ela provavelmente não está conseguindo, não está podendo falar. Então, a pergunta de novo é: como as nossas vidas podem se tornar diferentes se renovarmos nossa mente através da palavra de Deus? Alguém quer ajudar com essa resposta? Como é que a gente pode tornar diferente? Gisele? Peraí. Pergunta de novo, renovando ou não renovando? Não, renovando. Como é que a nossa vida pode se tornar diferente se a gente lê a palavra, se a gente renovar através da palavra de Deus? Claro, porque, bom, primeiramente, mais que nada, porque a palavra de Deus é a palavra viva, né? A palavra milagrosa que nos cura, que nos ensina, que nos guia. Então, repetindo essas palavras nos vai curando, nos vai guiando. E a palavra de Deus, né? A palavra do Criador de todas as coisas. Então, é a palavra que nos alimenta. A gente tem que estar sempre procurando a ler os versículos, procurando o máximo, principalmente, eu, por exemplo, gosto muito de ler livros, né? Livros assim, em geral, livros falando do Senhor. E apesar de que são livros falando do Senhor, de vez em quando eu me pego assim uau, eu tô lendo bastante, mas não é a palavra do Senhor. Entende? A palavra do Senhor tem um peso muito grande, é uma palavra viva, né? É aquela parte que, né, que fala que a palavra viva, que corta, né, entre... Bom, eu não sei exatamente o versículo, já tentei gravar várias vezes, mas quer dizer, a palavra é viva, então vai renovando a nossa mente. É aquela que fala, a palavra de Deus é mais afiada do que faca de dois gumes, né? Exatamente, linda esse versículo. E aqui nesse próprio versículo ele fala que quando a gente se molda, não se molda no padrão do mundo, mas a gente transforma a nossa mente através da palavra, né, na renovação, nós somos capazes de experimentar. Então, a consequência é a gente experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Amém. quando você renova sua mente, quando eu renovo a minha mente na palavra de Deus, a gente começa a experimentar e aqui é interessante que fala na palavra fala experimentar e também comprovar. Então você vai experimentar e testificar como a palavra é boa, como ela é agradável e perfeita. Amém. Entendeu? Então, para você ver tudo aquilo que Deus tem para nossa vida é bom, agradável e perfeito. Lembra que a gente sempre fala, né, quando fala de bom, de coisas boas que Deus faz, a gente lembra de Gênesis capítulo 1, que Deus ele criava as coisas e olhava e falava, e viu Deus que era bom. Né? E tem, acho que eu fiz uma contagem, acho que umas 8 ou 9 vezes, sei lá, que na palavra de Deus fala, né? E Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. Glória a Deus por isso, né? Porque a gente vai comprovar. Silvia, você vai experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, porque você está na palavra, você está buscando o Senhor. Gizinha, Gisele também, em nome de Jesus, cada um de nós que estamos buscando o Senhor. Amém? Eu acho que a palavra ela é a nossa força. Ela não é a nossa força, ela é a nossa arma contra o inimigo. Como Jesus fez, né? Quando ele estava no deserto, quando Satanás veio atormentar ele, veio querer encher ele, né, com as coisas dele, o que ele usou? Ele usou a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Então, eu acho que a palavra, na verdade, ela é a nossa arma. Assim como Davi tinha aquele estilingue, aquela pedra,
né? A gente tem a palavra para ir contra o gigante, né? Para derrubar o gigante. A gente derruba ele com a palavra. Amém. Glória ao Senhor. E eu até ressaltar o versículo, né, Silvia, que é como se fala, né, que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra, né? Sim. Vindo do Senhor. Deus. Veio na minha cabeça esse versículo quando tu estava falando. Amém. Porque a palavra ela é vida, né? Ela traz vida pra gente. Amém. Né? Vocês já viram gente que às vezes lança uma palavra na nossa vida que a gente fica até deprimido? Já pensou nisso? Às vezes a pessoa, às vezes não precisa nem ser falada, não. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa que falou que recebeu uma mensagem de texto, mas assim, que ela ficou tão deprimida que ela até pensou, tipo assim, que ela queria morrer. Eu falei, não, tá caindo por terra isso, em nome de Jesus. Entendeu? Por causa da situação, né? Que a pessoa está passando, é uma situação muito difícil. E aí recebe uma palavra assim, sabe? Desencorajadora, uma palavra assim, que parece assim um dardo inflamado mesmo, do maligno, né? E a pessoa falou, não tive nenhuma vontade de viver. Né? Eu falei, não, tá caído por terra em nome de Jesus. Entendeu? Que Deus é um Deus fiel. E nós, você, cada um de vocês que estão aí, nós não somos daqueles que lançamos palavras que vou fazer a outra pessoa se desanimar. Nós somos, né, sal dessa terra e nós sempre vamos estar edificando, né, dando palavras de ânimo, palavras de vida, né, para as outras pessoas em nome de Jesus. E quando, né, a gente cai, né, na carne e fala alguma coisa que não deveria falar, gente, se arrependa, né? A gente precisa se arrepender, por isso que a gente sempre fala, né? Senhor, perdoa os nossos pensamentos, palavras e ações, né? Então, ações, né, para o Senhor sempre abrir o nosso entendimento para ver se a gente falou alguma coisa errada para alguém e nisso a gente se consertar diante do Senhor. Amém? Aí ela fala que ela dividiu esse livro em 3 partes principais. A primeira trata da importância dos pensamentos e ela fala: quero estabelecer firmemente em seu coração para sempre que você precisa começar a pensar sobre o que você está pensando. Então, é uma coisa que nós precisamos pensar, né? Até onde aquilo que a gente está pensando é nosso mesmo ou ele veio do maligno? Lembra que num outro estudo que a gente fez, a gente estava até lembrando daquela historinha do pica-pau, né? Do desenho animado, que tinha o pica-pauzinho com a auréolazinha, né? Que representava um anjinho, e o outro que representava Satanás. Então, a gente tem que ver da onde que está vindo aquela palavrinha, né? Qual dos dois, né? E o interessante é que até a própria Joyce Meyer, eu já vi uma pregação dela. Eu não lembro se foi quando ela esteve aqui em Phoenix, lá na Phoenix First Assembly of God, ou se foi de vídeo, mas ela tinha até um bonequinho, tipo um demôniozinho, que ela botava do lado e ela fazia representação, né? Como se fosse o inimigo, né? O capetinha, falando alguma coisa no ouvido, né? E o que a gente tem que fazer? E realmente a gente não pode aceitar essas palavras malignas, né? Se você está com um pensamento que não está te trazendo paz de espírito, está te abatendo, isso não vem de Deus, porque tudo que vem de Deus é bom. É bom. Né? Tudo que vem de Deus é o quê? É bom, agradável e perfeito. Amém? E aqui ela continua falando assim: os problemas das pessoas estão tão enraizados em padrões de pensamento que, na realidade, produzem problemas que elas experimentam na vida diária. Satanás oferece formas de pensar erradas a todo mundo, mas nós não somos obrigados a aceitar sua oferta. Amém? Amém. A gente não tem que aceitar a oferta do inimigo, não. Amém? Porque a gente tem que sempre, como a Gisele sempre fala, rechaçar, né? Que é espanhol, né? Rechaçar. Ela fala sempre rechaçar. Não, você tem que sempre rejeitar. Em nome de Jesus. A palavra que não é de Deus, você rejeita. Está caído por terra em nome de Jesus. Né? A gente fala isso sempre, né? A segunda carta aos Coríntios
capítulo 10, versículo 4 ou 5, indica claramente que devemos conhecer suficientemente bem a palavra de Deus para sermos, eu estou ajeitando aqui, que isso daqui foi, né, que a gente, é um PDF, né, que a gente tem aqui. Mas eu tenho o livro, já mostrei aqui para vocês. A segunda carta de Coríntios 10, 5 indica claramente que devemos conhecer suficientemente bem a palavra de Deus para sermos capazes de comparar o que está em nossa mente com o que está na mente de Deus. Então, o que está na mente de Deus? Tudo aquilo que está na palavra de Deus. Então, a mente de Deus, ele retrata para nós através da palavra. Através da palavra dele. Então, o próprio Espírito Santo, ele inspirou, tá? Os santos de Deus, né? Os apóstolos, ou os seguidores dele, para que eles escrevessem coisas espirituais do Senhor, vinda diretamente do Senhor. É a palavra do Senhor para nós. E o negócio é tão poderoso, que você vê que a gente tem 66 livros, né? E, tipo assim, todos eles com coerência, cada um que foi escrito em épocas diferentes, assim, tão diferentes, e eles se coincidem. Por quê? Porque o autor é um só. Imagina, a gente às vezes em casa com o marido já não consegue ter um acordo, não é verdade? Entre dois, às vezes não tem acordo. Imagina com vários autores ao mesmo tempo escrevendo, né? Então não seria possível se não fosse um autor só, que na verdade é o mesmo, é o Espírito Santo de Deus que usou o ser humano para poder transcrever a palavra dele. Amém? E aqui fala assim, é aquela hora, né, para que esse livro te ajude a fazer isso. A mente é um campo de batalha. É uma necessidade vital que alinhemos nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Esse é um processo que demandará tempo e estudo, ok? Ele é um processo, tá? Vai aos pouquinhos. Jamais desista. O que a gente tem que fazer? Não desistir. Persistir. É persistir, em nome de Jesus. Porque pouco a pouco você vai mudando. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ir tirando da gente e aos pouquinhos, né? Limpando com a palavra de Deus, né? Se eu não me engano, tem no Salmo 139 que o próprio Davi falava assim: sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho eterno. Né? Ele já sabia, ele pede para o Senhor sondar o coração, sondar o pensamento e verificar se dentro dele se tinha alguma coisa que não estava conforme a vontade do Senhor. Então, nós precisamos sempre fazer isso, pedir ao Senhor. E aí ela continua: quanto mais a sua mente mudar para melhor, mais sua vida mudará para melhor. É verdade, né? Você já viu? A pessoa que só pensa em desgraça, ela só vive a desgraça. Atribulada. Só vive atribulada, né? E aí parece que vai espantando o povo também, né? Certamente. Pessoa que só vive atribulada e só vive estressada e achando que só desgraça na mente, que vai sempre ter desgraça na mente, a pessoa acaba, tipo assim, trazendo um peso. Vocês já repararam que a pessoa que fala muita coisa ruim, parece que tem um peso espiritual ruim, que a gente não consegue nem ficar, não é leve, a gente não consegue ficar muito tempo perto. E a pessoa que ela fala das coisas de Deus, que ela tem o amor do Senhor, ela parece que atrai, né? Ela faz com que você fique atraída a ela, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas é tão interessante, perceba só. Transmite paz, né? E é muito interessante uma coisa, que além da paz que transmite, parece que até algo diferente na pessoa acontece. Porque já vi até fisicamente, parece que a pessoa fica mais bonita. Não sei se vocês já repararam. Né? Quando a pessoa ela tem o Espírito do Senhor, parece que tem algo assim, mais é uma luz, né? Que parece que sai dela, alguma coisa assim. E a pessoa fica assim mais, né? Parece estar mais bonita.
né? E, ao contrário, também a pessoa que está muito amargurada, que tem as coisas malignas, né? Que só fica assim, né? Nesse esquema, parece que ela fica com aquele peso, com aquela pele pesada, ela não tem vício na pele, é uma coisa assim obscura. Começa a perceber só, vocês vão começar a ver, né? E ela fala que a mente é um campo de batalha, né? A gente já leu isso. Jamais desista também. Quanto mais a sua mente mudar para melhor, a gente vai ficar melhor, né? Quando começar a ver o bom plano de Deus para você, em sua maneira de pensar, começar a andar nele, né? Aí aqui ela fala no primeiro, a mente é um campo de batalha, né? E aí a gente já sabe que a nossa luta não é contra a carne, né? Mas contra os principados, que a gente já leu. Esse aqui é Efésios 6:12. E aí ela explica que nessa passagem nós vemos que estamos em uma guerra. Um estudo cuidadoso, deixa eu botar aqui, o estudo cuidadoso desse verso nos informa que nossa guerra não é contra outros seres humanos, mas contra o mal e seus demônios. Amém? Então, às vezes, uma pessoa da mesma maneira que Amém. alguém, a gente fala assim, fulano é tão usado por Deus, né? Não tem isso. Fulano é tão usado. Nossa, que pessoa usada pelo Senhor. Imagina, também quando ao contrário, né, pode ser usada pelo inimigo. Eu já vi gente sim possessa de falar coisas assim que só o maligno falaria. Eu falo assim, gente, a pessoa não está na consciência, a pessoa realmente está sobre possessão maligna, porque para falar uma coisa dessa somente como uma possessão maligna, né? E ela fala que um estudo cuidadoso desse verso nos informa que nossa guerra não é contra os seres humanos, mas contra o mal e seus demônios. Nosso inimigo, Satanás, tenta nos derrotar com estratégia e engano, mediante planos bem elaborados e engano deliberado, né? Ele não é bobo, não, entendeu? Ele não está aqui para perder, não. Eu sempre falo assim, é igual aqueles filmes que o maligno está lá caindo já no precipício, mas ele não quer cair sozinho. Ele está lá, mas ele está naquela raiva tentando puxar quem mais ele vai conseguir carregar. Uhum. Não é assim? É assim que é o maligno, né? O diabo é um mentiroso, como está escrito, Jesus chamou de pai das mentiras e de tudo que é falso. Amém? Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Ok, aí a pergunta que ela faz aqui no livro é assim: como poderemos saber qual é a diferença entre a mente de Deus e o que está na nossa mente? Interessante. Vou repetir. Como é que a gente sabe qual é a diferença da mente de Deus e o que está em nossa mente? Eu acho que eu responderia assim. Se aquilo que está na nossa mente está atribulando o nosso coração e está contrário à palavra de Deus, isso não é de Deus. Vocês concordam com isso? Não é de Deus. Mas se está na nossa mente e está trazendo paz ao nosso espírito e está de acordo com a palavra de Deus, é de Deus. Uhum. Amém. Eu pensei sobre você estava falando, eu pensei sobre a nota, né? O dinheiro. Como Uhum. você conhece, como que a pessoa conhece se o dinheiro, a nota de $100, assim, é falsa? Como que você sabe que uma nota de dinheiro é falsa? Porque você conhece a verdadeira. Então, se você sabe como é a verdadeira, quando você bater o olho na falsa, você vai falar, isso aqui não é de verdade, isso aqui é de mentira. Então, eu acho que basicamente é isso, né? Por isso que o estudo da palavra é muito importante, né? Estudar a palavra do Senhor profundamente é muito importante. Olha, eu vou te falar, eu tenho esses anos aqui
né, de tudo que eu tenho passado, eu tenho aprendido muito sobre a palavra do Senhor, me aprofundado bastante, e eu vejo que cada vez que eu estudo mais, faz mais sentido para mim. Porque se você, é o que ela está falando aí, se você sabe, porque como que você conhece uma pessoa? Como que eu posso falar assim, Marcela, você é minha amiga, Gisele, você é minha amiga, Gizinha, você é minha amiga? Como que a gente pode dizer que alguém é nosso amigo? Porque a gente conhece aquela pessoa, né? Então, assim, com Deus, coisa. Como que a gente vai ter um relacionamento com ele, se a gente conhecer ele? Como que a gente conhece uma pessoa? Conhecendo como ela pensa, qual é a vontade do coração dela, o que que ela pensa, o que que ela acredita. Então, se a gente souber quem é Deus, e ele está falando na palavra quem ele é, ele fala lá, está tudo escrito lá. Então, se a gente souber quem ele é, qual é o princípio de Deus, qual é o princípio do pensamento de Deus, o que que ele quer com a gente? Então, quando o inimigo vem com as mentiras, aí a gente lembra, fala, não, mas espera aí, está escrito na palavra que a vontade de Deus é que eu tenha uma vida em abundância. Né? Está escrito na palavra que o Senhor tem planos para mim de vida e não de morte. Né? Quando o inimigo vem com as mentiras, dizendo você não é capaz, você nunca vai conseguir, ninguém te ama, você não sabe isso. E não, as coisas que às vezes vêm, né, na nossa mente, se a gente lembrar o que está escrito na palavra, não, peraí, mas Deus não fala isso na palavra. Então, peraí, então isso não está vindo de Deus, está vindo do inimigo. Né? Então, eu acho que tudo aquilo que vem contra a verdade é a mentira. A palavra de Deus não diz? Aquele que não ajunta comigo está espalhando. Uhum. Amém, verdade. Não é isso. Ou a gente... E como que a gente vai saber? Né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei o que Deus quer. Eu não vou saber o que Deus pensa. Está lá escrito na palavra. É verdade. Vai ver o princípio dele, vai ver o que ele fala para a gente fazer. Eu não estou dizendo que é fácil. Que Deus Justo. vai perdoar o seu inimigo. Dá a sua cara para ter. Né? Perdoa 70 vezes. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo, se você quiser saber o caráter de Deus, vai ler o que ele deixou escrito para nós. Amém. E uma coisa também, Silvia, que às vezes, né, eu sei que nós temos umas vidas ocupadas no staff, né, tem muita coisa para fazer, vocês têm filho, essas coisas, mas é sempre bom a gente poder se juntar, como a gente está fazendo hoje, né, porque já a palavra já diz, buscai o reino de Deus acima de todas as coisas e a sua justiça, que todas as coisas serão acrescentadas. Amém. Né? Então, a gente está aqui buscando e estudando a palavra e a gente crê que Deus está trabalhando, né, na nossa vida. Sim, claro. Uma coisa que a Silvia falou que me fez lembrar o pastor Said, né, sobre essa questão da nota, né, ele fala que lá na Casa da Moeda Americana, né, quando eles vão realmente trabalhar nas notas, é o que eles fazem mesmo, né, eles estudam a verdadeira, eles não estudam nada que é falso, né, para eles saberem ficarem perfeccionistas em algo, eles estudam aquilo que é verdadeiro. Então, por quê? Porque a partir do momento que você olhar uma coisa que não é, você já vai... Você não estuda o falso, você estuda o verdadeiro para poder reconhecer o que é falso, né? Então, a mesma coisa, pedras preciosas, né? Você conhece uma pedra e você vai saber todos os detalhes, todas as características daquilo. E quando você for ver uma falsa, você já vai estar tão assim... como diz o pessoal no Brasil, careca de saber como é que é uma verdadeira, e quando tiver a falsa, você já vai olhar e falar, não pode ser verdadeiro isso por causa disso. Porque você sabe que uma coisa também acrescentando, que eu fazia, que eu não faço mais, antigamente, né, quando eu tinha um problema muito sério, eu ficava assim, sabe, eu lia livros, descubra quais são as armadilhas do inimigo. Como o inimigo pode te enganar. Entenda a mente do inimigo. Tudo que está falando sobre o monstro marinho, Leviatã, whatever, que tem, né? Então, eu queria saber. Aí um dia eu falei, mas peraí. Não, eu não quero saber nada dele.
Porque se eu souber sobre o meu Deus, se eu conhecer o Deus, que é o meu Pai, o Deus que eu sirvo, né? Uhum. Eu preciso saber do inimigo, né? E assim, eu sempre lembro, vai sempre voltar na história de Davi, como eu estava até comentando com a Marcela outro dia, que se você perceber, o Davi, ele nunca chamou o Golias de gigante. Pode olhar. Ele nunca falou, ô gigante, você é gigante. Não, as pessoas falavam, Saul chamou ele de gigante. Davi, não. Davi falou, quem é esse incircunciso que vai contra o meu Deus? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que quando caiu a minha ficha sobre isso, eu falei, não, eu não tenho que estudar sobre o inimigo, eu não tenho que ver sermão, eu não tenho que ver ninguém falando sobre ele para eu aprender sobre ele. Eu tenho que aprender sobre o meu Deus, o que o meu Deus é capaz de fazer. Então eu parei, sabe? Eu não quis mais saber. Eu falei, eu não quero nem ouvir falar, né? Eu quero saber o que o meu Deus pode fazer, a força que o meu Deus tem. E aí tudo que vier contra aquilo é incircunciso, né? Tipo, quem é você? Davi falou, quem é você para vir, né? Falar, eu não sei as palavras direito, mas tipo assim, para vir afrontar o meu Deus, né? Exato. Então, assim, quando a gente começa a ter essa mentalidade, eu não estou dizendo que o inimigo não tem poder, eu não estou dizendo que ele não age, ele age sim. O mundo é dele, actually. O mundo jaz do maligno. Mas verdade. Eu, Silvia, eu falei, peraí, eu estou fazendo tudo errado, é o que a gente está falando da nota. Eu estou estudando falso. Eu tenho que estudar o verdadeiro. Para quando falso, eu falar, não. Quem é você incircunciso que vem afrontar o meu Deus? Né? Então, para mim, isso tem feito uma diferença no meu jeito de entender, né, a palavra, de estudar. Amém. Isso tem feito diferença para mim. Amém. Obrigada, Silvia. Aí aqui a gente parou aqui no ele mente, está falando, obviamente, do Satanás, né? Ele mente para você e para mim, né? Ele nos diz coisas sobre nós mesmos, sobre outras pessoas e sobre as circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras. Vocês já viram mal entendido? Mal entendido, parece que o mal entendido ele é uma arma de Satanás. Né? O mal entendido é uma coisa que existe uma interferência no meio, né? Eu lembro de um dos estudos da Rebecca Brown, que eu não sei se vocês conhecem a Rebecca Brown, aquela que fez Ele Veio para Libertar os Cativos, né? Então, um dos estudos de áudio dela, né? Porque eu tenho vários, ela estava falando que o maligno ele fica muitas das vezes no meio, como se fosse no meio de uma conversa. Você já reparou, às vezes, alguém fala A e a pessoa entende B? Z, entende Z. Nem B. Entende Z. Você, peraí, eu não falei nada disso, como é que você... Bem ainda tá perto. É o que mais acontece, né? Não sei com vocês, mas comigo acontece muito isso. É incrível, é o que mais acontece. Eu nem digo tão B, porque o B é o vizinho do A, eu digo mais Z, que a distância do desentendimento é grande. Aí entra o espírito de ofensa no meio, a pessoa já acha que está ofendendo ela, que você disse isso, mas você fala, não, mas eu não falei isso. Não, você falou. É uma confusão, né? E na verdade, você acaba... tipo assim, dando aquela interferência por causa mesmo do maligno mesmo, coisa mesmo maligna, né? E ela fala aqui sobre outras circunstâncias e sobre as circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras. Então, a interferência dele é plantar um joio no teu negócio, entendeu? E deixa eu só parar aqui esse vídeo aqui. Ok. Minha mãe entrou, glória a Deus. E dá esse tipo de interferência, entendeu? Que não, tipo assim, que aí acaba dando as confusões. Muitas confusões acontecem por causa do plano maligno do inimigo de fazer esse tipo de interferência, né? E aqui ela fala, ele não nos diz, entretanto, a mentira toda de uma vez.
Ok? Na verdade, se a gente for lembrar, com Eva foi assim, né? Ele foi lá distorcendo. Na verdade, o inimigo sempre tenta distorcer. Ele começa bombardeando nossa mente com um padrão astuciosamente delineado de pequenos pensamentos importunos, suspeitas, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos e teorias, né? Tipo, poxa, por que eu? Por que isso? Mas por que isso aconteceu? Ou que, nossa, será que está acontecendo isso? Né? Ai, que medo! Será que se acontecer isso, será que vai acontecer aquilo? São essas coisas que embolaram a nossa cabeça. E levanta preocupação, levanta tudo, né? E ela fala que ele se move vagarosamente, né? E cautelosamente. Afinal de contas, planos bem elaborados tomam tempo, né? Então, ele não vai numa bomba só, porque quando às vezes se ele for numa bomba só, você vai ver que não vai colar, mas por causa de aos pouquinhos. Lembra como é que você cozinha um sapo? Já viram a história do sapo? Como é que você mata o sapo? Se você botar o sapo numa panela quente, ele pula na hora, tá? Se você joga o sapo na panela quente, ele pula. Mas se você botar o sapo dentro da panela com água fria e você ligar o fogo baixo, ele vai morrer cozidinho, sem fazer nada, porque ele vai se acostumando com a temperatura. Vocês sabiam disso? Eu sabia. É assim que acontece. E ela fala assim, ó, lembre-se, ele tem uma estratégia para a sua guerra. Uhum. Então, assim, para cada uma de vocês, para mim, ele vai vir com uma estratégia diferente. Uhum. Okay? Porque é literalmente uma guerra. Ele não vai tentar me atingir da mesma maneira que às vezes ele tenta atingir a Silvia, a Gizinha, minha mãe, meu pai, Uhum. ou A Gisele. né? Ele vai com aquilo que de repente está mais fragilizado na minha vida ou na vida da outra pessoa. Ele vai no ponto fraco da pessoa. Claro. Vai Ele vai na ferida da pessoa, da infância, alguma coisa que a pessoa tem um trauma, alguma coisa, ele sabe aonde dói. Ele vai justamente no ponto que é para fazer a pessoa se desequilibrar, para a pessoa voltar e lembrar das coisas que aconteceram e falar, oh, é verdade, tem razão, né? Isso nunca vai mudar, isso é de novo, está acontecendo de novo na minha vida. Por que a gente vê casos assim? Eu que trabalho, né, atendendo essas pessoas, eu já percebi que quando eu começo a atender uma pessoa, eu começo a perguntar, ela fala assim, mas isso aconteceu com a minha mãe também. Com a minha avó. O meu pai era assim. Então, parece assim que você fica naquela coisa que você não pode fazer diferente. O inimigo vai falar, não, mas um exemplo, né, que eu vou dar. A tua família toda morreram jovem, não chegaram aos 50 anos. Então a pessoa pensa, eu também não vou chegar. Isso, é. A família aconteceu isso. Ou então, tua família foi de adultério. Todos os homens da família adulteraram, largaram as esposas, foram embora. Tem quantas mães solteiras na sua família? E a pessoa pensa, that's okay, isso é normal, porque isso aconteceu com todo mundo, né? Então, assim, e o que é isso? É o inimigo, sim, que fica lá falando. Não, você vai ser igual, vai acontecer a mesma coisa com você, né? Então, mas isso é muito difícil da pessoa entender, da pessoa sair desse ciclo vicioso. É uma coisa muito difícil. Só mesmo assim, andar com o Senhor mesmo, olhar só para frente, cara, não olhar para o lado. Mas é bem difícil. É o que a gente chama aqui de stronghold, né? Aquela coisa como se fosse uma bola, né? Que, super pesada que a pessoa não consegue se mover, a não ser que a gente quebre as correntes. Right. Yeah. É muito difícil, mas é possível. Amém, com certeza. É possível. Com certeza. Aqui, obrigada, Silvia. Aqui continua falando assim, ele tem nos estudado há um longo tempo, né? É aquilo que a gente já estava falando, né? Ele sabe os nossos pontos fracos. Ele sabe do que gostamos e do que não gostamos, conhece nossas inseguranças, nossas fraquezas e nossos medos, né? Só lembrar uma coisa, ele só conhece por causa das nossas atitudes e por causa daquilo que a gente fala.
porque ele não tem poder de sondar o nosso pensamento, tá? Somente o Verdade. Espírito Santo de Deus que sabe o que realmente está dentro de nós. Ele vai, o inimigo, eu creio que ele age com, assim, pelo óbvio, né? Se já aconteceu da pessoa ter medo disso, você vê um padrão, ele vai naquele padrão, tá? Porque ele não sabe o que está no coração, a não ser que a gente fale, né? E aí entra as palavras de maldições que as pessoas jogam, também. a mãe joga em cima da filha, do filho. Uhum. Tipo, essa menina é burra, não vai dar em nada, né? Uhum. Esse menino é um lerdo, é um lazy, né? Um Uhum. preguiçoso. Ele parece uma menina, ele é afeminado, sabe? Uhum. Então, o inimigo já fala, ok, é aí mesmo que eu vou entrar. Abriu a porta. Uhum. É aí E mesmo que eu já até escutei casos de falar, eles falaram tanto que eu era assim, que aí um dia eu resolvi, entendeu? Eu acreditei, Uhum. Já escutei casos assim também. né? Já acreditei que eu era, fala, sempre eu escutei de todo mundo que eu era. Tipo assim, por que não eu acreditar, né? Então, realmente as pessoas acabam acreditando, né? E principalmente brasileiro, eu não sei, né? Mas a gente vivendo na América agora, a gente que mora aqui, não sei se vocês comparam, né, as culturas, eu tenho feito essa análise. Uhum. Tipo, eu vejo na família da minha irmã, por exemplo, os filhos dela são muito bonitos, né? Assim, muito bonitos mesmo, mesmo. O filho dela, assim, é lindo, é pequeno ainda. E ela fala assim, nossa, esse menino quando crescer vai me dar um trabalho. Ih, já tá declarando coisa errada. Mas ela acha assim, todo mundo ri, porque fala que ele é bonito, né? Uhum. Ai, esse menino vai dar um trabalho quando ele crescer, porque ele é lindo. Então, assim, às vezes, ou então a pessoa fala assim, ai, como essa menina é danada. Danada Uhum. é uma palavra diabólica. Mas Uhum. Uhum. Verdade. na nossa cultura brasileira, É normal. não. A gente acaba repetindo, né? E todo mundo Uhum. ri. E acha até mesmo sem perceber. Não, sem perceber. Mas a gente está lançando sobre aquela criança Uhum. coisa, aquela expectativa, ele vai me dar trabalho. Uhum. Né? Ele vai me dar trabalho, esse menino. Uhum. Então, assim, todo mundo, é verdade, ele é tão bonito, ele vai te dar muito trabalho, hein, quando ele crescer. Uhum. Então, assim, já vai colocando, né, na atmosfera, ali no ar, já fica no plano espiritual. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Amém. Uhum. Então, tem isso também, né? Tem esse negócio, esse lado cultural, Uhum. né? Eu percebo isso. E eu tenho, quando eu falo com os meus filhos, às vezes eu tenho vontade de falar. Antes eu falava assim pro meu filho, você é um cabeça de melão mesmo. Brincando, né? Seu cabeça de melão, quando ele Uhum. falar alguma coisa engraçada. Aí um dia o Espírito Santo falou comigo, falou assim, como assim um cabeça de melão? O que tem dentro do melão? Né? Semente. Aí eu fiquei pensando, não posso mais Então, chamar. qual é a semente que você está plantando? Verdade. Às vezes a gente fala sem perceber, gente. Sem É perceber. verdade. Uhum. Verdade. Deus é fiel e o próprio Senhor ele vai nos trabalhando no nosso coração, nos guiando. Você só pode escutar a voz do Senhor, ainda que fosse no teu espírito, porque você está buscando do Senhor, entendeu? Então ele vai revelando isso para a gente, né? Uhum. E aqui, continuando, só para a gente poder terminar esse parágrafo aqui, para a gente poder fechar, que já são 9h04 aqui da noite. Uhum. Ele fala assim: ele está pronto para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. Amém? Então, para a gente só terminar, lembrando que ele é paciente, hein? O inimigo ele é paciente. Então, nós precisamos ser determinados no Senhor. Amém? Uhum. Precisamos continuar sendo determinados, porque aqui, como diz lá, em 2 Coríntios 10, 4-5, fala, porque as nossas armas da milícia não são carnais, e sim poderosos em Deus para destruir fortaleza, anulando sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento
a obediência de Cristo. Amém? Então, a gente vai Amém. continuar firme no Senhor. Eu vou fechar aqui, porque a gente está gravando, né? E aí não desligam, não. Vocês vão continuar aí, porque a gente agora vai fazer a oração para vocês, tá? E aí eu Amém. vou Sim. depois liberar esse vídeo aqui, se vocês, lá no YouTube, se vocês quiserem, é só repassar para as pessoas que vocês creiam Uhum. que seja importante, né? Deles estarem estudando esse livro da Joyce Meyer, que é o que eu mostrei aqui, da Battlefield of Mind, que já tem no Brasil, Batalha da Mente, que a gente está lendo. Então, se vocês estão assistindo, né? E tem também o livro de estudo também que a gente está seguindo e a gente está falando aqui. Tá bom? Então, segura aí que eu estou fechando. E você que está assistindo online, o Portuguese Ministry, você pode entrar no www.portugueseministry.com ou marceladias.com. Marcela com 2 L's. Amém? Aí vocês podem saber um pouquinho mais do ministério e a nossa página do Facebook do Portuguese Ministry. Tá bom? Um beijo para todos vocês e as meninas vão continuar aqui que a gente vai estar orando. Ok. Já fechei aqui. Peraí. Ainda tá. Tá? Tá rec. Peraí. Então, deixa eu ver. Isso aí. Deixa eu fechar aqui. Tá aparecendo o rec.